Bom, pela primeira vez no Aprendiz 5, talvez uma das poucas vezes, eu não tive motivos para deixar ninguém de fora, o que é lamentável. Olhando vocês como um conjunto, dá vontade de tirar todos. É impressionante isso, é uma pena, né? O Grupo Fox achou uma forma, pelo menos nessas últimas provas, de trabalhar e conviver, que é muito mais eficiente que a de vocês. Isso a gente, desculpa até te interromper, a gente conversou um pouco sobre isso, no sentido de que, frente às derrotas que tivemos, a sensação que eu particularmente tenho é de que os membros do grupo têm, ao longo das tarefas, tentado, em depoimentos e em comportamentos, se colocar de maneira que, bom, deixa eu já falar aqui, colocar aqui bem o que eu penso, porque se eu perder, pelo menos eu já falei. Mas quem você nomearia aqui como uma pessoa que tem esse comportamento, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais relevante? Isso, não é de caso pensado, tá, Roberto? O Hugo, por exemplo, é uma tentativa de se resguardar. É uma maneira que eu vejo que ele tem de se proteger. Ele não está fazendo com o propósito estrito de prejudicar o grupo. Algumas atitudes de vocês, todos. Muito pelo contrário, você tem uma energia super alta. Peraí, Fernanda. Não. Só um segundinho. Isto é uma disputa. Vocês têm que ficar melhores aos meus olhos, vocês têm que ser mais eficientes do que o outro e ao mesmo tempo trabalhar junto. Então é difícil. Muito, é uma dualidade enorme. Aqui nós somos indivíduos. Daquela porta para fora... Praticamente antagônica a situação de vocês nesse contexto. Voltamos a ser um grupo. Bom, mas vocês já tiveram a experiência de ver... Não sei se me fiz clara. Você não vai deixar eu falar hoje? Então fala você, tá bom. Você quer sentar aqui? Não. Então continua. Fala, desculpa, não sei se me fiz clara, não é proposital. Ninguém está dizendo que é proposital. Se eu estou dizendo que eu entendo isto e dou o devido desconto, é que óbvio que não é proposital, é a situação que faz vocês ficarem assim. Bom, especificamente dessa sala, desse momento, vamos começar agora com a nossa líder, né? Então, se você estivesse no meu lugar, que decisão você tomaria em relação a 6 pessoas, inclusive a sua? A minha liderança foi muito aquém daquilo que eu gostaria que fosse, né? E não adianta falar porque a prova era muito complexa, porque eram muitas variáveis, enfim. A gente está aqui sabendo que isso poderia acontecer o tempo inteiro. E realmente estar no seu lugar não é fácil, porque você tem perfis completamente diferentes, complementares em alguns momentos, em outros não, porque é um grupo que fala demais, percebe-se, né? É um grupo que fala muito, de chamar um pouco mais atenção, falar, olha, tem um ponto importante aqui, vamos discutir juntos essa ênfase. Eu acho que falta um pouco dessa ênfase no Ricardo. Vai ser um bom negócio para mim? Eu me livrar de você hoje? Eu não acho que essa colocação de falta de ênfase é verdadeira, porque senão eu ficaria realmente só esperando os outros tomarem decisões. Talvez falte realmente colocar um pouco isso mais pra fora. Define o Ricardo em uma palavra. Olha, sou muito otimista, sempre. Otimista. Define o Ricardo em uma palavra. Pouco enfático. Você já falou. Isso são 2 palavras. Patrícia, na sua visão, se você estivesse aqui no meu lugar... Na minha visão, se eu estivesse no seu lugar, sairia o Ricardo por falta de atitude. Ele realmente tem algumas colocações, ele faz algumas colocações... Vou começar a acreditar, então, agora que você não tem ênfase nem atitude. Queria ouvir do Hugo. Eu acho que a Andréia tem que sair hoje, porque, estando ela responsável pelo saque, na minha visão, o saque tinha que ter um cuidado e ter um controle maior. Por que é a responsabilidade, Ricardo? Porque ela que atende o telefone sempre. A gente falava sempre com ela. Então só ela trabalhou? Não, eu não sei o que aconteceu, eu não estava lá. Inclusive quando a Fernanda estava trabalhando lá... Não estava lá, não sabe o que aconteceu, mas tem uma opinião de tirar ela do programa por causa disso. Ela que passava isso pra gente. Essa é uma opinião de uma responsabilidade muito grande. Você está dizendo que ela tem que ir embora daqui, voltar para casa dela, ela não pode ser minha sócia por uma coisa que você não tem certeza que ela fez ou não fez, só porque ela atendeu o telefone. Inclusive, ela que repassava essas... Não era a responsabilidade única dela. dela. Ela que atendia o telefone também? No primeiro dia? O saque era primeiro para ela e ela que me passava as coisas. Isso. Todas. Henrique. Bom, Roberto, se você estivesse aqui. A líder tem o maior número de responsabilidade, por isso que nesse caso eu não sou democrático, eu acho que você tem que saber onde colocar. Então, nesse ponto eu coloquei, mas é o direito dela ter escolhido esse. Então ela se tornou... Você achou que ela foi democrática demais? Demais. Eu acho que se transformou corresponsável no erro de todos. Eu não vou... Quando chegar em mim, eu prefiro fotos de uma vez, mais fácil, inclusive. Claro. Então, assim... Mas ninguém te pediu para falar. Não, porque ele, de uma certa maneira eu gostaria de falar, mas... Não, eu acho que uma prova dessa, eu acho que você tem... Acho que a responsabilidade está nas costas do líder. Então, por esta questão, pela importância da cabeça nesta prova, eu coloco a responsabilidade mais sobre a Fernanda. É interessante porque quando você foi líder, você foi extremamente democrático num primeiro momento, pegando
a opinião de todos, justamente porque você não entendia muito como funcionavam as coisas em relação aos cocos e na moca. Eu ouvi o que vocês queriam de preço e baseado no que vocês falaram, eu tomei a minha decisão. De estratégia também. Eu tomei a minha decisão, eu ouvi a todos, mas quem deu a palavra final fui eu. Nós não conhecemos de logística, ninguém aqui conhecia de logística. Ficamos sabendo que você tinha uma ideia de logística e de saque no Hilton já. Não é verdade, mas... No Hilton já é depois da prova? Depois da prova. Alguém aqui ouviu não foi nada alguma útil. coisa? Não é verdade, porque eu já saí da sala de treinamento com praticamente os 2 roteiros prontos, porque logística é questão de tempo. Não, 100% prontos, eu apresentei... Não, desculpa, eu apresentei para a Patrícia e na primeira sala de reunião eu falei, olha, aqui estão os 2 roteiros que eu apresento para buscar 100% dos pontos. Quer dizer, da sala de treinamento até lá... Acho que não foi cumprido conforme Isso aconteceu, Patrícia? Ele apresentou um roteiro realmente, que foi esse, inclusive, que eu fui começo, meio e fim, onde devia começar, onde devia terminar. Os 2 roteiros, tanto começando por São José do Rio Preto. 3 vezes? Por que você trocou 3 vezes? Até no momento que ele passou pro Hugo, eu tive que repassar pro Hugo 3 vezes, porque eles estavam mudando. Não é verdade, eu só troquei o final, porque... Mudou ou não mudou? São 21 pontos. Mudou. Bom, peraí, mas alguém sugere um roteiro, depois numa reunião se discute, tem direito de trocar o roteiro. Qual é? Não, e você perguntou no grupo quem entende de logística? Não. E ele se omitiu? Alguém sabe aqui? Você se omitiu? Não. Não é verdade, porque eu teria falado, eu fui diretor de uma empresa que entregava 47 mil pedidos por mês. Roberto, tanto eu teria que nesse falado. Momento... Tá ouvindo o que ele tá falando? Eu teria falado. Ela perguntou pra Eu todo falei, mundo. quando falaram do saque, eu fui responsável por um saque com 18 funcionários. Eu fui Por que você não respondeu quando ela perguntou? Mas não perguntou. Porque senão eu teria falado. Ela perguntou, Patrícia, ela perguntou? Hugo, ela perguntou? Não ouvi. Tanto que não o ouviu. nem André perguntou. Ricardo, não. Homens. Para as meninas, ela... Perguntou para as mulheres, não perguntou para os homens. Não só perguntou, como eu vou lhe dizer perguntou a minha resposta. Perguntou na tua frente para eles, para o Henrique também? Não, perguntou para mim. Ah, bom. Não, perguntei para todo mundo. Aí perguntou para o André e não perguntou nem para o Henrique, nem para o Ricardo. Eu perguntei a pra resposta todos. positiva estava lá. Ela não perguntou. Errado você não falar que você tem experiência para ajudar o grupo. Mas errado também você não perguntar. Mas eu perguntei, Roberto. Para ele você perguntou? Perguntei para todos. Não perguntou um por um? Não, no geral. Gente, alguém aqui conhece de logística? Mas nem ela ouviu isso em geral. Ela ouviu, ela fazer para dar para ela. Alguém aqui conhece de logística? Pra mim. E aí você falou pra mim assim... Não sei. Eu conheço menos 20 de logística. Não, mas isso quando você perguntou pra ela. Ninguém ouviu você fazer essa reunião como eu faria agora empaticamente. Gente, quem conhece logística aqui? Eu sou o líder. Não ouvi isso. Foi essa pergunta feita desse jeito? Não. Ninguém... Então não foi. Faltou Então não ênfase foi. então nesse momento. A resposta... Faltou o quê? Faltou ênfase nesse momento? Mas faltou ênfase, não, faltou a pergunta. Nesta prova, particularmente, a característica de liderança é importantíssima. Não só no líder, mas nas pessoas. E as pessoas que são mais omissas, né, ou de repente são menos enfáticas dentro de uma prova como essa, elas acabam vindo à tona. Essa é uma prova onde comando e decisão fazem a diferença. E esta é uma prova em que faltou comando e decisão. Além de ter deixado soltas muitas das decisões importantes, Fernanda, você também teve erros que fizeram a diferença, como, por exemplo, a história do farol vermelho, e ter sido democrática demais num ambiente onde a decisão e a ênfase que você tanto fala do Ricardo teriam que estar muito mais presentes. Você é uma forte concorrente, você não vai falar agora. Eu lamento muito, mas você está demitido. Eu quero dizer a vocês que realmente lamento, porque a Fernanda foi uma pessoa que eu apostava bastante, mas eu tenho não teve tantas sorte. opções ainda de colocar mais, de ser mais. Lamento, mas eu não posso ser injusto com as outras pessoas e nessa prova, a falta de decisão e a falta de comando sua prejudicaram a sua equipe e vocês foram eliminados nessa prova por causa disso, vocês perderam claramente por causa disso e nessa sala, para mim, isso se provou mais ainda. Eu quero que vocês levem essas considerações para a próxima prova. Desejo muito sucesso na sua vida. Obrigado por participar do Aprendiz 5 e vamos em frente. Talvez mais do que qualquer outro, a Fernanda vivia esse processo. Intensamente, né? É verdade. Então, quando você voltar para o Hilton, você diga aos outros, inclusive, sentindo nisso tudo, né? Apesar de eu também sentir isso, o quanto nós temos que ser corretos com as nossas decisões. Vamos para a prova 7, tem muito desafio ainda pela frente. Obrigado pela participação sua aqui. Obrigado, Walter. Obrigada, Walter.
primeira coisa que eu vou fazer na hora que chegar em casa vai ser abraçar minha família, com certeza. Que eu sei que estão torcendo muito por mim, que colocavam muito em mim responsabilidade por diversas melhorias. Mas não tem problema, não é agora. Eu sou super guerreira, vai ser daqui a pouco. E daqui a pouco rápido. Eu tô meio passada ainda, sabe? Eu sou meio blasé. Como que aconteceu? Eu não achei que fosse acontecer agora. Não agora.